Senhor presidente, senador Mozarildo, do nosso querido estado irmão de Roraima, senhores que nos ouvem pela Rádio Senado, senhores que nos assistem pela TV Senado. Senhor presidente, segunda-feira próxima, dia 21 de outubro. A não ser que nas próximas horas a Justiça Federal daqui do Distrito Federal atenda em favor da nação brasileira a medida de ação popular com pedido de cautela interposta por mim, pelo senador Pedro Simon e pelo senador Roberto Requião, e assim a atendendo socorra o crime que vai ser ocorrido contra a nação brasileira na próxima segunda-feira, dia 21 de outubro, porque esta é a última medida que resta para impedir que no próximo dia 21 de outubro ocorra um crime contra a nação brasileira, que é o leilão de Libra. Visto que o Congresso Nacional, nenhuma das duas casas do Congresso Nacional, tanto a Câmara dos Deputados, tanto aqui o Senado Federal, quis apreciar o projeto de decreto legislativo apresentado por estes parlamentares aqui no Senado e apresentado pela bancada do PSOL na Câmara dos Deputados, que suspendia o referido leilão. O referido leilão, convocado pela agência, proposto pela Agência Nacional do Petróleo, oferta a área de Libra do pré-sal com potencialidade equivalente à atual produção de petróleo do país, tendo sido essa área de Libra submetida à análise sísmica em profundidade. O volume esperado da área de Libra é de 26 bilhões e 42 bilhões de barris de petróleo. Admite-se a área de Libra, só para atualizar dados e informações que já trouxe anteriormente aqui a essa tribuna, um baixo fator de recuperação da produção em torno de 30%. Pode chegar a um volume recuperável de petróleo de 8 a 12 bilhões de barris. É bom lembrar, senhor presidente, que toda a reserva nacional é atualmente de cerca de 16 bilhões de barris. Portanto, Libra possui, então, a capacidade de Libra é de 26 a 42 bilhões de barris. Atualmente, toda a reserva nacional é de 16 bilhões de barris. Libra possui, então, a capacidade de dobrar a produção de petróleo do país. O primeiro aspecto, portanto, fundamental que deve ser considerado para o que estamos há alguns meses aqui, quase como pregando no deserto, que deve ser considerado é que o expressivo volume de recursos que está sendo ofertado pela Agência Nacional do Petróleo nesse leilão do pré-sal é de mais de 30 bilhões de barris de petróleo. O edital da primeira licitação de partilha de produção estipula que a Petrobras será o operador, assegurando-lhe a participação mínima de 30% no consórcio. A participação da estatal no consórcio implicará sua adesão às regras do edital e a proposta vencedora. O critério apresentado é de melhor oferta de excedente de óleo para a União. Ou seja, a proposta apresentada, o modelo que a ANP propõe é o chamado modelo já adotado de partilha. É bom nós esclarecermos que a soma das reservas já conhecidas, 15 bilhões de barris, e das reservas do pré-sal já descobertas pela Petrobras, que somam 54 bilhões de barris,
representa um contingente de 69 bilhões de barris de reserva, o que equivale a aproximadamente 50 anos de autossuficiência da produção nacional desse produto, tendo em vista que as previsões da ANP sobre autossuficiência eram de 15 anos com 14 bilhões de barris. Esses números são significativos, senhor presidente, para todos nós. Isso aí decorre, melhor dizendo, uma conclusão lógica. A conclusão é que não há qualquer urgência na licitação de uma das maiores reservas de petróleo do mundo. Essa é a conclusão lógica. Quem tem urgência nessa licitação não é o Brasil. Quem tem urgência nessa licitação é o mercado internacional. A pressão dessa licitação é por conta do mercado nacional e não pelos interesses brasileiros. É por isso que essa licitação vai ocorrer a todo custo na próxima segunda-feira. E poucos têm dito isso. Tanto é que a Agência Nacional do Petróleo, na nossa ação junto à Justiça Federal, que ainda não foi julgada, e eu espero que nas horas que faltam, eu tenho fé e esperança na Justiça Federal, eu tenho ainda fé e esperança na Justiça brasileira. Horas restam ainda até segunda-feira e horas restam até o leilão. Então vou tratá-la como ré. A Agência Nacional do Petróleo ignorou todas as regras do direito e todas as regras do Tribunal de Contas. Ignorou, inclusive, as atribuições básicas do Tribunal de Contas da União e liberou, sem essas regras, o edital de Libra. A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis liberou o edital de licitação do Campo de Libra no pré-sal antes de obtido o aval do Tribunal de Contas da União através de fiscalização prévia e concomitante processo licitatório. Como todos nós sabemos, senhor presidente, o TCU possui como atribuição e condição sine qua non, condição prévia para sua atuação, a defesa dos recursos de finanças nacionais, a fiscalização de todas as licitações para exploração e produção do petróleo. É esta atribuição prévia, é para isto que existe o Tribunal de Contas como órgão auxiliar do Poder Legislativo. Essas atribuições não foi dado ao TCU a sua prerrogativa de fiscalizar previamente, de fazer a prévia fiscalização do edital de licitação deste leilão a ser realizado pela Agência Nacional do Petróleo. Não foi assegurado ao Tribunal de Contas o cumprimento de sua atribuição prévia e fundamental. Houve uma flagrante ofensa à competência do TCU, fixada na Lei 8.443, fixada notadamente no artigo 1º, inciso 1 da Lei 8.443, fixada na legislação infraconstitucional e fixada na própria Constituição. Claramente, a Agência Nacional do Petróleo não cumpriu sequer a Constituição. A Constituição estabelece as atribuições do próprio Tribunal de Contas da União nos artigos 70 e 71 e no artigo 174. E esses artigos da Constituição, numa clara ofensa às finanças nacionais, foram desrespeitados na atuação da Agência Nacional do Petróleo. Mas tudo isso foi desrespeitado em nome de quê? Em nome de fazer esse leilão na próxima segunda-feira a qualquer custo. Mas não foi só isso que foi desrespeitado. Toda a imprensa, isso que eu estou falando não é novidade. Isso que eu estou falando
foi ampla e francamente divulgado pela imprensa. Mas não foi só isso que a imprensa divulgou. Foi divulgado por todos os meios de comunicação, foi divulgado e indignou todos nós a ação de espionagem da NSA americana, que chegou, inclusive, a bisbilhotar os e-mails da presidente brasileira. Todos nós, inclusive a nossa presidente, se indignou diante da ação da agência de espionagem norte-americana. Nós nos indignamos aqui no parlamento. Nós nos solidarizamos com a nossa presidente. E mais nos indignamos quando vimos que a fonte de dados da nossa economia, a nossa Petrobras, também foi espionada, também foi bisbilhotada. Veio aqui, a este Senado, a presidente da Agência Nacional do Petróleo e veio aqui a presidente da Petrobras. Elas, ambas, nos confidenciaram que a fonte de dados do nosso petróleo é a Petrobras. E deixaram claro que a fonte de dados foi violada. Foi a própria presidente da República, senhor presidente. Não foi ninguém mais do que a presidente da República que disse que a ação de espionagem norte-americana tinha interesses econômicos. Ora, quais são os interesses econômicos, se não os interesses sobre o nosso pré-sal? Diante de tão grave temeridade, por que manter a todo custo um leilão diante dessa temeridade e um leilão com a participação de empresas estrangeiras? Diante de tamanha temeridade, por que manter a realização desse leilão na próxima segunda-feira? Diante da revelação de que o banco de dados do nosso petróleo foi violado, foi espionado pela empresa de inteligência norte-americana, por que manter esse leilão para ser realizado na próxima segunda-feira? Por que a pressa? Por que a celeridade? Por que manter a todo custo? Por que celebrar? Por que os banquetes com os senhores do mercado? Por que fazer um deleite ao Deus mercado às custas do petróleo brasileiro com tanta pressa, com tanta celeridade? Ainda, senhor presidente, sobre a nossa Constituição, o direito brasileiro claramente dispõe no nosso artigo 177, ao que pese, em 1995, ter sido aprovada a famigerada emenda constitucional número 9, durante o governo Fernando Henrique, que inseriu no ordenamento constitucional brasileiro a possibilidade e quebrou ali o monopólio estatal sobre o petróleo, e inseriu ali a opção de contratação de empresas estatais ou privadas para exercerem a atividade que era antes exclusiva da União sobre o domínio de exploração de recursos minerais. O monopólio estatal ainda restou mantido, conforme dispõe o artigo 177 da Constituição. O artigo 20, inciso 9 da Constituição, combinado com o artigo 176, define os recursos minerais como bens da União. A Constituição, a nossa Constituição, é clara ainda em dizer que o petróleo, o gás natural e outros hidrocarbonetos, seus derivados, seu refino, o processamento, pesquisa e a lavra, as jazidas e as reservas são patrimônio público. É inaceitável que, quando celebramos 25 anos da mais avançada Carta Constitucional que esse país já elaborou, nós possamos aqui infringi-la tão descaradamente como estamos infringindo em um dos seus capítulos e dispositivos mais avançados em que temos. Os dois modelos que os governos que sucederam pós a Constituição de 1988 têm imposto a partir de 1995, ambos são modelos de entrega e lesa-pátria. Diz o governo do PSDB, o melhor modelo é o modelo de concessão,
para os leilões do petróleo. Este é a entrega total, é a entrega completa do patrimônio brasileiro aos interesses internacionais. Dizem, por outro lado, que o modelo melhor é esse do atual governo adotado nos últimos anos, que é um modelo adotado, que é um modelo de partilha, que vai ser o modelo adotado nesse leilão. Tudo bem, é uma entrega pela metade, ambos são modelos de entrega. Não aceitamos o modelo da entrega total e o modelo da entrega pela metade. Nós queremos o modelo da defesa dos interesses nacionais. Nós queremos o modelo da valorização da Petrobras. Diz o governo atualmente, não, mas esse modelo aqui garante a participação de 30% para a Petrobras. Da participação da Petrobras e 30% na participação da exploração. Ora, falam isso como se fosse uma concessão aos interesses brasileiros. Ora, isso está na lei. Isso não é um favor ao Brasil. Isso está como direito mínimo que não poderiam tirar. Isso é conquista brasileira. A participação do Brasil está como conquista brasileira. Conquista essa que todo dia na mídia tentam retirar com manchetes, com editoriais nos jornais, tentando falar da incapacidade da Petrobras. Mas não conseguem falar e não conseguem dizer que a nossa Petrobras é a maior empresa, é a maior e melhor empresa de exploração de petróleo em águas profundas do mundo. Não conseguem dizer isso. Aliás, até tentam, a qualquer custo, derrotar a Petrobras e o valor que ela tem. Mas tentam derrotar a Petrobras com leilões como este. Porque vejam, leilões como esses acarretará para a nossa Petrobras, acarretará para a nossa indústria nacional resultados como este daqui. Tecnologia brasileira perderá espaço na exploração do pré-sal. É isso que querem chegar. Com leilões como este, matérias como esta, do competente jornalista João Vilaverde, do jornal Estado de São Paulo, eles, com esse tipo de exploração, querem chegar a isso. Querem derrotar a indústria nacional, querem derrotar a Petrobras, querem derrotar o Brasil, almejam dizer o seguinte, que a Petrobras não tem condição de explorar, que a Petrobras não tem condição de fazer a exploração, que a Petrobras não tem condição de fazer a extração do petróleo em águas profundas. Na verdade, eles dizem o que não é, para chegarem ao que dizem. Na verdade, dizem o que não é, para alcançarem isso daqui. Essa é que é a verdade. Randolfo, com a exploração... Você me permite que eu cumprimente Senador os Mozarildo, visitantes com o maior prazer. aqui na nossa galerias e dizer a todos que essa sessão de sexta-feira é uma sessão não deliberativa, portanto não se vota nada, é apenas destinada a, como está fazendo o senador Randolfo, defender temas nacionais ou dos seus estados e debates com os senadores que quiserem debater. Muito obrigado pela presença de vocês. Agradeço, senador Mozarildo. Quero dar o bom dia a todos que estão presentes nas galerias do Senado. Estou aqui utilizando a galeria do Senado para denunciar um dos maiores crimes de lesa pátria que o Brasil poderá cometer. Aliás, o Brasil não, que as autoridades brasileiras poderá cometer na próxima segunda-feira, que é o leilão das reservas do pré-sal a ser realizado pela Agência Nacional do Petróleo. Um leilão que só interessa ao mercado internacional, um leilão que só atende os interesses, que só atende aos interesses do mercado internacional e é contra a nossa Petrobras, e um leilão que só atende aos interesses das multinacionais do petróleo. E eu ia dizendo, eles, na grande mídia, buscam dizer que a nossa Petrobras não tem condição de fazer a exploração. Na verdade, propagandeiam isso para dizer que os modelos possíveis de exploração
São os dois existentes desde 95, com a famigerada emenda constitucional número 9, que abriu o nosso mercado, que quebrou o monopólio estatal do petróleo. É porque, desde 1995, eles dizem que só tem duas possibilidades no Brasil. Só tem duas possibilidades. É o modelo de exploração da concessão, que é a entrega total. É o seguinte: riquezas brasileiras entreguem para o mercado internacional o modelo da concessão. Só pode ser isso. E tem a outra, que é a entrega camuflada, entrega pela metade. Esse da entrega total, presente nos governos do PSDB, é o chamado modelo da concessão. O dos governos atuais é o entrega pela partilha. Um entrega inteiro, o outro entrega o meio. Entrega pelo inteiro ou entrega pela metade? Não entrega pelo inteiro o modelo da concessão. O modelo da concessão é o seguinte, tira a Petrobras. Tira, inclusive, a Petrobras da participação, deixa a Petrobras como coadjuvante, como figura decorativa. No modelo agora da partilha, eles até fazem um teatrozinho. Não, tem 30% da Petrobras ali. Deixa 30% da Petrobras, como se fosse um favor ao Brasil. Não é a lei que diz, é a lei 9478, é a Constituição que impõe a necessidade da Petrobras. Aí dizem que na partilha tem a participação da Petrobras. Tem, porque a lei impõe a necessidade mínima da participação da Petrobras. Mas entrega ao meio. Tudo bem, antes era para a Exxon, antes era para as grandes do mercado internacional. Elas não vieram para esse. Elas não vieram para esse porque não é o modelo da concessão, não é o da entrega total. Mas é o modelo da partilha, que é a entrega pelo meio. E agora, não é para as grandes do mercado, agora é para os chineses. Eu não quero saber qual é a nacionalidade. Eu não quero saber se nós vamos entregar para os americanos, para os ingleses, ou vamos entregar agora para os chineses. Eu não quero saber qual é a nação imperialista que vai agora tutelar nossas riquezas. Se eles têm os olhos azuis americanos ou se têm o olho puxado dos chineses. Eu quero saber que as riquezas nossas, se nós temos empresa com tecnologia, com mais de 50 anos, que é a maior empresa brasileira com exploração de gás natural em óleos, em águas profundas do mundo, por que nós não vamos explorar a maior reserva de gás natural já encontrada do planeta? A outra coisa, se nós temos no fundo do oceano guardado mais do que todas as nossas reservas de toda a nossa história, por que a pressa? Qual a crise energética que temos? Para que a pressa de exploração? Por que a ditadura da pressa da exploração? Porque a ditadura não é do interesse nacional. Porque a ditadura da pressa da exploração é para atender ao interesse das multinacionais do petróleo. Porque a ditadura não é debatida com o povo brasileiro. Porque a ditadura da pressa da exploração é para atender aos interesses internacionais. Senhor presidente, eu espero, este Congresso Nacional não ouviu, não debateu sequer. Houve um espaço para o debate dos nossos PDLs de suspensão do leilão de Libra, previsto para a próxima segunda-feira. Ainda resta a ação cautelar proposta por mim, pelo senador Roberto Requião e pelo senador Pedro Simon, que está na Justiça Federal aqui de Brasília. Eu espero que esta ação popular, com pedido de cautelar, como último suspiro, seja atendida pelo juiz da causa para suspender o leilão. Eu quero, pelo menos, não debato nesse momento, mas nem a não realização. Eu quero a suspensão do leilão para ser debatido. Para ser debatido, por que da pressa? Por que realizar um leilão com tanta pressa? Por quê? Um leilão a ser realizado, um leilão que não houve a fiscalização por parte do Tribunal de Contas da União. Não houve o acompanhamento do Tribunal de Contas da União, ferindo todos os dispositivos
da legislação infraconstitucional, ferindo todos os dispositivos do artigo 77, 76 da nossa Carta Magna da Constituição. O Tribunal de Contas da União não foi ouvido antes para a realização desse leilão na próxima segunda-feira. Um leilão que vai ser realizado sem o Tribunal de Contas da União ter sido ouvido previamente sobre este processo licitatório. Um leilão que vai ser realizado depois de toda a imprensa ter noticiado, repito, em que os dados da nossa empresa de petróleo terem sido espionados pela NSA, pela agência de espionagem norte-americana. Os dados do nosso petróleo foram espionados. Depois que a própria presidente da República disse que os interesses de espionagem foram interesses econômicos. Os interesses de espionagem foram interesses econômicos. Eu não quis acreditar no que eu li ontem nos jornais, que me parece que a presidente da República quer acompanhar o leilão. Não, eu acho que eu li errado. Ou se eu ouvi, eu não ouvi. Deixa eu ver se eu entendi. A presidente que disse que os interesses de espionagem no Brasil eram interesses econômicos. Vai acompanhar um leilão que foi espionado por aqueles interesses que ela disse que eram econômicos? Não. Eu não acredito que a presidente vai acompanhar um leilão que ela disse que pode ter sido espionado. Porque se os interesses que foram espionados são econômicos, ela não pode ir acompanhar os eventuais interesses econômicos que foram espionados. Ela não irá acompanhar o leilão. Aliás, ela deve estar junto comigo, torcendo para que a Justiça Federal, de hoje para segunda-feira, suspenda esse leilão. Obrigado, senhor presidente.